Feliz sábado. Mais uma vez, estamos aqui para o estudo da lição da Escola Sabatina e desde já agradecemos a sua audiência, você que nos assiste pelo smartphone, pela TV, pelo tablet. Quero convidar de antemão que você, onde estiver, curve sua fronte e vamos falar com Deus, pedindo a Ele que o seu Espírito esteja conosco e com você, para que possamos compreender a palavra dele. Santo e amado Deus que está no céu, obrigado, Senhor, por mais a oportunidade que o Senhor nos concede de estudar a Tua palavra em sintonia com os nossos irmãos aqui presentes, com cada um que está em sua casa. Que o Teu Espírito possa levar luz aos nossos corações, esperança onde existe tristeza, onde existe incerteza de que em breve Cristo vai voltar. E o que estamos aqui fazendo é apenas nos preparando para esse grandioso dia. Fica conosco, nos usa para a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estamos começando mais um trimestre, mais uma lição. E a lição número 1 tem como título A Singularidade da Bíblia. O verso está lá em Salmos 119, versículo 105 e diz: Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Bom, como disse, o título da lição fala sobre a Bíblia, e as suas particularidades em relação aos demais livros. E eu queria aqui de antemão colocar algumas nuances da Bíblia. A Bíblia foi um livro escrito por mais de 40 autores, são 66 livros. Levou-se aproximadamente 1.500 anos para ser escrito. E dentre os escritores da Bíblia, nós encontramos pessoas simples, como pescadores, agricultores. Também encontramos pessoas com conhecimento mais apurado, doutores, a exemplo de Paulo, Salomão, o próprio Davi, que depois de ser pastor de ovelhas, se tornou rei da nação judaica. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é repleta de características singulares que você não encontra em nenhum outro livro. E essas e outras tornam a palavra de Deus muito relevante e diferenciada de todas as outros livros. E aqui nós queremos conversar com o nosso irmão Pablo a respeito dessas características da palavra de Deus. Bem, como você bem colocou, a Bíblia ela é a palavra de Deus, E gostaria de começar falando dois versos bíblicos aqui que para mim são muito marcantes, não estão na lição, mas bem que poderiam estar, que é 2 Pedro 1:21, que diz: porque nunca, jamais profecia alguma foi dada por mera interpretação humana, porém homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. E outra passagem que eu tenho, 2 Timóteo 3:16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, repreensão e educação na justiça. Então a gente vê que a Bíblia, ela é um todo, É uma coleção de livros, é uma totalidade, Ela não é divisível, Ela é totalmente inspirada, completamente, tanto a divisão que foi feita pelos homens, dividindo em Antigo Testamento e Novo Testamento. Toda a Bíblia tem validade, toda a Bíblia é inspirada por Deus. E como estudamos na lição durante a semana, e vamos recapitular aqui hoje, existem diversas evidências, não apenas da inspiração bíblica, como também evidências arqueológicas, evidências históricas de que de fato o que está contido aqui na Bíblia de fato ocorreu, quando a gente fala em evidências históricas, porque a Bíblia possui livros históricos, então a gente precisa recorrer à história para confirmar a veracidade dos fatos contidos na Bíblia. E um desses exemplos, dessas evidências é a arqueologia, A gente tem aí os manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos em 1948, que atestam a evidência de quase todo o Antigo Testamento, exceto o livro de Esther. Então isso é bastante confortador,
Você saber que hoje, que nesse século, ou no último século, muitas evidências arqueológicas foram trazidas à tona e que demonstram que a Bíblia, de fato, ela não contém erro, né, no que está ali escrito. Além das evidências proféticas também que a gente já conhece, né? Estudamos no trimestre passado o livro de Daniel e ali a gente percebeu com a clareza muito grande que a história do universo está retratada ali no livro de Daniel e ainda existem os últimos momentos, né, da história deste mundo que irá se cumprir, né? E o passado ele serve de base para nós acreditarmos que de fato o que a Bíblia revela a respeito do futuro irá se cumprir. Então a Bíblia, nesse sentido, ela, eu diria em todos os sentidos, ela é maravilhosa e isso traz para a gente um conforto muito grande. Irmã Cindy, eu queria lhe perguntar o seguinte, ainda com relação a essa introdução, eu disse aqui logo no início que ela levou aproximadamente 1500 anos, né, para ser escrita. E você poderia colaborar conosco no seguinte sentido: existe alguma incongruência, alguma distorção entre um e outro, já que foram 1500 anos para ser escrita em diversos autores, em diversos momentos da história? Gostaria de desejar um feliz sábado a todos que estão nos assistindo e que Deus nos abençoe e nos dê inspiração, né? Inspiração não, iluminação, porque a Bíblia já foi inspirada por homens santos e já foi escrita. Não há distorção, né? Não há equívocos na Bíblia. Na verdade, ela é uma junção de ideias inspiradas, né, por homens santos, foram inspirados por Deus, como nosso irmão já falou aqui em 2 Pedro 1:21. E o que Deus quer, na verdade, é juntar o seu caráter do início ao fim. A Bíblia ela possui o Antigo e o Novo Testamento como as duas testemunhas mártires, né? Ou seja, aquele que testemunha de Cristo, porque Cristo é o autor central da Bíblia. E o que é que Deus quer com isso? Lá em Salmos 46:10 diz o quê? Saber que eu sou Deus. Deus quer que nós entendamos que Ele está no controle de tudo. E que Ele inspirou homens pescadores, Ele inspirou médicos, Ele inspirou Salomão, que pediu sabedoria a Ele, justamente para quê? Para que eu e você tivesse direção hoje. A Bíblia fala de um agora, de um futuro e de um passado, né, que é bem presente. Porque a palavra de Deus, como a gente vai ver aqui no domingo, ela é viva, né? Ela é totalmente espiritual. E não há casa, possa ser que eu estou errado ou não, mas toda casa tem uma Bíblia. Nem que seja aberta em cima da estante, no Salmo 91 ou no Salmo 23, como amuleto. Mas a Bíblia para nós é um material de estudo, é um guia básico, né? A Bíblia serve para educar, a Bíblia serve para repreender, para corrigir. E ela é o mapa das nossas vidas. Então, sem a Bíblia é impossível a gente ter transformação de caráter. Por quê? Porque o caráter ele vai se moldando conforme o aprendizado no bom caráter. Quem é que tem um bom caráter? O próprio Deus. Então, a gente tenta, né, imitar o que Deus fez, o que Jesus fez. E a Bíblia relata, né, a promessa de um Messias e também a segunda vinda de Jesus aqui na Terra. Então não tem como ver discrepância na Bíblia e em sua palavra. Só que não quer acreditar, aí ela não tem como transformar. Só que não quer pegar ela da sua estante, limpar a poeira e abrir e começar a pedir iluminação a Deus para não conhecer quem é Deus. Muito bem. Irmão Pablo, o domingo fala sobre a palavra viva de Deus. Pergunto a você, qual o foco das Escrituras? Do Gênesis ao Apocalipse, eu acredito que ela deve ter um foco, como todo livro, né? Ela deve ter um foco. E eu queria saber de você qual é o foco das Escrituras. Veja só, a palavra de Deus, ela de fato é a palavra viva de Deus. Então, qual é o foco? O foco é revelar a verdade, revelar a Deus, revelar a Cristo Jesus, como o Cindy colocou. Aqui, na lição de domingo, né, trouxe a passagem de Deuteronômio 32, que é ali o Cântico de Moisés. E no finzinho do Cântico de Moisés, eu gostaria de ler aqui o verso 47, Deuteronômio 32, 47, que diz o seguinte: porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Então a palavra de Deus ela é vida,
A palavra de Deus é salvação. A palavra de Deus é transformação. O homem por si só, ele é caído, né? A natureza é caída, pecaminosa, não há nada que nos justifique, mas através da palavra de Deus e de uma experiência viva e real com ela, o homem ele passa então a ter uma nova vida, uma vida transformada. O verso dessa semana, né? O verso para memorizar também complementa esse pensamento, quando ele fala aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, eu imagino que assim como eu, você já tenha andado por um caminho escuro, né? Digo até de forma literal, não falo nem de forma simbólica, mas de forma literal. Muitos de nós já passamos por ruas escuras, não é? E muitas vezes se torna assustador essa caminhada, não é? É uma caminhada que te traz apreensão, que te traz o medo do desconhecido, o medo do que pode ocorrer, né? Então a Bíblia, quando faz essa analogia, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quer dizer o quê? Que o homem, ao ler a palavra de Deus, ao meditar na palavra de Deus, ao compreender a palavra de Deus, ele passa a ter uma visão diferenciada, um horizonte diferente, né? Então aquele medo, né? Aquela angústia, aquele sofrimento do desconhecido cai por terra. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e ela revela a vontade de Deus para seus filhos. Um detalhe importante, que tem muita gente que reverencia muito a Bíblia, tanto que nem abre para ler, que acha que é tão sagrada que não deve ser lida, estudada, né, aprendida. E fala do verbo, né? Quem é o verbo? O verbo é a palavra. Quem é a palavra? Jesus. E aqui no verso de João 14, no verso 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Jesus é o centro da Bíblia, se Jesus é o autor da própria criação, se Ele é o caminho, se Deus é a luz, a lâmpada para os nossos pés, certamente não haverá trevas em nós, se nós estivermos com o olhar atentos para Deus. E é preciso, amados, ter fé, acreditar naquilo que não se vê, mas sabemos que existe, porque a ciência testifica a todo momento o contrário, né, que não existe um Deus. Mas nós temos que crer no Deus que abriu o mar vermelho, no Deus que parou o sol, no Deus que criou o homem do pó da terra, no Deus que soprou o fôlego de vida em nossas narinas. Então, e crer que Cristo já veio, né? Nós vamos passar pela Semana Santa, né? A crucificação, relembrar todo esse fato histórico de que Cristo encarnou e morreu aos seus 33 anos e meio e ressuscitou. Para quê? Para nos dar a vida eterna. Então não tem como deixar de crer na Bíblia e nem como Jesus como o autor da criação e também como ele ser o caminho e a luz de nossas vidas. Agora só mais um pensamento para complementar. Diz um dito popular, né, que a Bíblia fechada ela é apenas um livro, né? Mas a Bíblia aberta é Deus falando com cada um de nós. E mais um pequeno pensamento para complementar: ainda que uma pessoa ela negue a divindade de Deus e a existência de Deus, né, e a veracidade da Bíblia, ainda que uma pessoa julgasse isso tudo, não seria vã a leitura da Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia existem inúmeros códigos de conduta, né, inúmeros ensinamentos, né, inúmeros versos de sabedoria que de alguma forma nos serve, né, para a transformação do caráter, para a edificação do caráter, né? Então, obviamente, acreditamos na integralidade das Escrituras e nela como a palavra do Deus vivo, né? Mas se alguém assim não quisesse crer, ainda assim a Bíblia teria uma relevância muito grande para aquela pessoa, para o leitor. Muito bem. A segunda-feira ele tem um título assim um tanto curioso e acho que o nosso telespectador também se interessaria por ele, porque diz assim: quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre
quem foram esses autores? Quem foram esses escritores, na verdade, né, da Bíblia? Já que, na verdade, a Bíblia, por ser a palavra de Deus, o autor dela é o próprio Deus, né? Os homens que se dispuseram a escrevê-la são, no meu entender, meros escritores, né? Porque a palavra ali é a palavra de Deus. Mas quem eram essas pessoas? Né? Quais suas profissões? Né? Onde moravam? Qual o seu conhecimento? Tem como falar para nós sobre um pouco disso? Com certeza. Eu vou começar assim, a gente pode complementar, mas percebam, a Bíblia, como falei anteriormente, né, 2 Pedro 1:21, diz que toda a Escritura, né, porque nunca, jamais, nenhuma profecia foi dada por mera revelação humana, mas homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Não quer dizer que esses homens eram perfeitos, né? Não quer dizer que esses homens não cometiam pecados, muito pelo contrário, né? A Bíblia ela foi escrita por pessoas das mais diversas culturas. Como a gente pega um recorte histórico de 1500 anos, então você pega pessoas de fato, não é, de culturas totalmente diferentes, de épocas totalmente diferentes. Então a gente pode começando por Moisés, né? Moisés, apesar de ser um israelita, né, da tribo de Levi, ele estava onde? Ele estava no Egito, e o nome dele, né, Moisés, tirado das águas, um nome egípcio, né? Ele foi criado na corte de Faraó, pela filha de Faraó, criado para ser um dos próximos Faraó, né? Ele foi criado para estar ali no governo egípcio. Então ele era um homem culto, um homem altamente letrado, né? Aí a gente pode falar de Daniel, que também estava numa outra corte, né? Numa corte babilônica. Daniel, ele era, dizem, né, que ele era membro do alto clero ali da sociedade judaica, né? E foi levado para a Babilônia, e então serviu a Babilônia, e também já era um estadista, né? Mas também foi um homem que foi um servo de Deus, né? Aí a gente pode vir para Mateus, Levi e Mateus, coletores de impostos, né? Então a Bíblia ela tem uma gama diversificada de homens que participaram, né? Foram instrumentos de Deus, desde pescadores a chefes de Estado, né? Homens das mais diversas culturas, das mais diversas origens, dos mais diversos graus de instrução. A gente pode falar de Paulo, né? Paulo, que era um homem muito culto, muito inteligente, não é? Pelo zelo, ele era um fariseu, né? Bastante zeloso, cuidadoso. Então, em comum, todos esses homens tinham um chamado de Deus, né? Para servir, e aceitaram esse chamado. E interessante também notar que a Bíblia é baseada em fatos reais. Então esses escritores, eles vivenciaram, né, esses acontecimentos, puderam ver face a face o nosso Deus, né, conversar com ele, principalmente quando Deus se apresentava de forma teofânica no Antigo Testamento. E interessante que eles não perdiam o fio da meada, né? A tudo que Deus inspirava, eles tinham como escrever, né, para que hoje se transformasse isso uma biblioteca, né, de livros. E interessante notar que aqui no último verso da segunda-feira, no parágrafo, diz, no livro Mensagens Escolhidas de Ellen White, né, no verso, na página 26, diz assim: foi do agrado de Deus comunicar sua verdade ao mundo mediante instrumentos humanos, e ele próprio, por ser seu Santo Espírito, habilitou e autorizou homens a fazer sua obra. Ele guiou a mente na escolha do que dizer e do que escrever. O tesouro foi confiado a vaso de barro. Todavia, não é por isso menos do céu. Não quer dizer que não foi jogado dos céus para cair nas nossas mãos, que não quer dizer que não é divino. Mas pessoas como nós, pecadores, foram inspiradas, né? Foram letradas para que Deus pudesse esmiuçar o seu propósito, né? E a gente não deve amanhecer o dia sem recorrer primeiramente às Escrituras Sagradas. É possível e é precioso acordar pela manhã e recorrer à Bíblia como um condutor do seu dia, né? Estudar a palavra de Deus e perseverar em oração também. Eu aproveito aqui ainda fazer uma pergunta na segunda-feira, que é o seguinte: alguma parte da Bíblia, nós falamos aqui que foi escrita por 40 autores, né, aproximadamente,
Mas alguma parte da Bíblia ela foi escrita diretamente pelo próprio Deus? Aí sim. Êxodo 20, né? A partir do verso 3, né? Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo do próprio Deus, né? Moisés subiu ao monte, né? Para receber ali a comunicação divina, e ali naquele momento Deus escreveu, né, na pedra e fez tábuas daquela pedra, né, com os 10 mandamentos. E isso se repete em Deuteronômio também, né? Deuteronômio, se não me engano, capítulo 10, daqui a pouco a gente pode até conferir, mas em Deuteronômio, a primeira pedra, né, Moisés, ele quebrou, né, quando ele desce do monte, ele quebra aquela pedra dos 10 mandamentos, porque ele viu o povo adorando o bezerro de ouro, na verdade, e posteriormente então, Deus pede a Moisés que leve as pedras para o monte novamente, e ali naquelas pedras Deus escreveu com o seu próprio dedo, não é? Ele não ditou, ele escreveu, não é, os 10 mandamentos. Então, temos esse verso, essa passagem. Muito bem. Vamos para terça-feira, né? Fala a Bíblia como profecia. Bom, eu aqui me recordo de pelo menos 2 livros, né, que são praticamente em sua totalidade proféticos, né? Temos aqui no Velho Testamento o livro de Daniel, e no Novo Testamento temos o livro de Apocalipse. Mas, além desses livros, existem outras passagens na Bíblia, né? Exemplo de que alguns teólogos afirmam, inclusive, que Mateus 24 seria um mini Apocalipse, né? Dito pelo próprio Jesus. Por que se considerar, então, assim, que a Bíblia é um livro profético, ou como profecia, né? Veja, a Bíblia, ela não é apenas a palavra viva, ou não apenas também a palavra histórica, né? Mas ela, como você bem colocou, ela é a palavra profética. A Bíblia, o Antigo Testamento, ele aponta em diversas passagens, né, de Gênesis até o último livro do Velho Testamento, Malaquias, se não me engano, né? Todos eles apontam para Jesus, né? Não apenas e não somente seus rituais, né? Como por exemplo o ritual do santuário, o ritual do sacrifício, né? Mas em diversas passagens aponta de fato para a vinda do Messias, né? E a lição trouxe alguns desses versos. Na realidade, a lição nos diz que há pelo menos 65 predições messiânicas. A lição trouxe alguns, né? Gênesis 49, dizendo que o Messias procederia de Judá, né? E diversas outras passagens. Salmo 22, do 12 ao 18, vem falando ali do sofrimento de Jesus na cruz, né? E o mais marcante aqui nessa passagem que eu enxergo, não sei como o Cindy enxerga e vai se posicionar daqui a pouco, mas eu acho que o mais marcante para mim é que aqui diz assim, ó, que os ossos dele não seriam quebrados, né? E na cruz do Calvário, Jesus sofreu, as suas mãos e os seus pés foram trespassados, mas nenhum de seus ossos foram quebrados. Então, assim, seria muita coincidência, né? Seria muita coincidência há mais de 500 ou 600 anos antes, bem mais até, né? Bem mais até, Davi ter escrito isso, não é? Um salmo que seria um salmo profético, né? E seria muita coincidência Jesus morrer na cruz, não ter nenhum de seus ossos quebrados e ser apenas uma coincidência. Então é difícil, fica até difícil acreditar que seja uma coincidência, né? E diversos outros, né? Isaías 53 também, que tem uma passagem assim muito bonita, né? Ele levou sobre si as nossas transgressões, né? Não havia nele nenhuma beleza ou formosura que nos agradasse, homem de dores, sabe o que é padecer, né? E ele levou sobre si as nossas transgressões, né? Ele levou sobre si as nossas dores, né? E nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados, mas foi por mim e por você que ele morreu na cruz. Então, o Antigo Testamento, ele é carregado de Jesus, ele é carregado de profecia. O próprio Balaão também, né? Balaão foi chamado por Balaque
para amaldiçoar o povo de Israel quando ele passava ali pelo território moabita, e ele não conseguia amaldiçoar, não é? E numa das bênçãos, na terceira bênção que ele proferiu, ele falou também que de Judá, não é, sairia então o Messias Jesus, né? Então a Bíblia, ela é um livro profético do início ao fim. E na lição ele destaca apenas versos do Antigo Testamento. E no Novo se cumpriu, né? Uma das profecias, uma das maravilhosas profecias que aconteceram no mundo foi a vida de Cristo, e sua morte e a sua mensagem na cruz. E é lindo de ver aquilo que você falou, né? Que os ossos de Cristo não foram quebrados na cruz, porque era de costume romano quebrar os ossos das pessoas que eram condenadas à morte de cruz. E tudo que se escreveu muito tempo antes se revelou naquela geração. E tem coisas na Bíblia, acho que do início ao fim, que se revelam até hoje. E muita gente tem medo, né, de abrir as revelações de Deus, principalmente o livro de Apocalipse, e não entende o livro de Daniel. Porque o livro de Daniel e Apocalipse, eles se juntam, e se você juntar, formam-se um só livro. Em Isaías 28:10 fala que a Bíblia, a gente tem que estudar ela preceito sobre preceito, né? Um pouco ali, um pouco aqui. A Bíblia não pode ser entendida só lendo o Antigo Testamento. Ela tem que ser lida como um todo e buscando os assuntos que falam do mesmo conteúdo. Então não tem como pegar a Bíblia, partir no meio e só pegar aquilo que é essencial para a minha vida. Eu preciso saber o passado dos meus antepassados, o que aconteceu, como eles reagiram aos momentos difíceis, para que a gente possa aplicar hoje nessa geração. E quando fala de profecia, a profecia nada mais é que mensagens divinas, vindas da parte de Deus, revelações vindas da parte de Deus. Mas como é que eu posso ter revelações vindas da parte de Deus? Meu amigo, tendo muita intimidade com o Pai. Esses homens tinham muita intimidade com o Pai. Esses homens, que muitos deles pescadores, publicanos, eles vivenciaram os ensinos de Jesus cara a cara com ele. Eles viram a prática do Evangelho. Então, quando você abre a boca para falar alguma profecia ou algo revelado por Deus, você tem que ter muita comunhão com o Pai. Você tem que estar muito ligado à videira verdadeira. Você tem que dar muitos frutos para que realmente essa profecia ela possa se cumprir. E não há mais nada a ser revelado, porque Deus a revelou em sua palavra. Então, que a gente possa abrir a Bíblia, fazer o ano bíblico e entender o que Deus quer de nós. Se cada ano você abre a Bíblia para estudar, você vai ver que a palavra dela se renova, e aí a gente vê que a Bíblia realmente ela é viva. Só um pequeno complemento também. A Bíblia, todos os versos da Bíblia, eles têm o mesmo grau de interpretação, né? E a Bíblia também ela interpreta a si mesma. Ela não precisa de um outro intérprete, né? Ela não precisa que A, B ou C leia, interprete e passe para o povo, não. A própria Bíblia, ela se interpreta. Muito bem. Passando aqui para a quarta-feira, fala a Bíblia como história. Eu peço licença para ler um trecho aqui do primeiro parágrafo, que diz assim: a Bíblia é singular quando comparada a outros livros sagrados, porque é constituída na história. Isso significa que a Bíblia não apresenta meramente os pensamentos filosóficos de um ser humano, mas registra as ações de Deus na história, à medida que elas se desenvolvem em direção a objetivos. Primeiro, a promessa de um Messias, e segundo, a segunda vinda de Jesus. E aqui, eu abro para a gente comentar. Você citou, Pablo, na lição da terça-feira, que o Velho Testamento, né, do Gênesis até Malaquias, ele aponta sobre a vinda do Messias, né? A gente vai encontrar alguns textos aí no Velho Testamento também que apontam para acontecimentos do fim do tempo, né? Como é o livro de Daniel e outros mais. Mas em sua maioria apontavam justamente para a vinda de Jesus, a sua encarnação na forma humana. Já o Novo Testamento, né, ele tem uma roupagem mais com o viés da segunda vinda de Cristo, né? Porque quando Jesus veio, se cumpriu o que estava predito sobre ele no Velho Testamento,
e então Deus agora abre um outro capítulo, vamos chamar assim, um capítulo onde ele vai mostrar qual era o papel dele enquanto aqui entre nós e o que ele espera da gente para a sua segunda vinda. É isso? É isso. É interessante que o Novo Testamento tem diversas passagens que são extremamente importantes para a nossa fé, né? 1 Coríntios 15, né, de 3 a 5, diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, né? E no fim do capítulo, do verso 51 a 55, você pode acompanhar aí na sua casa, Paulo fala: eis que vos conto um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num piscar de olhos, o nosso corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível, né? E o verso segue. Peço também permissão aqui para ler 1 Tessalonicenses 4,14, que diz o seguinte: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, né? E aí, a partir do verso 16, 17 e 18, vem mostrando aqui, em síntese, como será a volta de Jesus. Então, eu vejo nesse aspecto que a questão da ressurreição ela é central na nossa fé. Por quê? Imagine, Cindy, se eu morro hoje e vou direto para o céu, Jesus não precisaria voltar. Por quê? Porque todos iriam para o céu automaticamente. Não precisa de resgate, não é? Se todos morrem e vão para o céu, Jesus vem ressuscitar quem? Quem é que ele vem ressuscitar? Ninguém. Se está todo mundo lá já, né? Então, a Escritura, como falamos, ela é integral, né? Ela se completa, não é? Ela é auto-interpretativa, como o Cid falou também, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E a palavra de Deus ela é enfática, ao dizer que os mortos nada falam, nada sabem, nada escutam, estão recolhidos ao pó da terra esperando a segunda vinda de Cristo para o resgate, né? Para devolver a vida para aqueles que irão para o céu, para aqueles que foram servos bons, fiéis, obedientes e enfim, e herdarão a terra, certo? Então, todos nós, os que estivermos preparados, seremos vivificados em Cristo, né? Então, a ressurreição de Cristo, ela nos dá a possibilidade também de ressuscitar, né? Se eu não creio que Jesus ressuscitou, como crerei que Ele me ressuscitará, não é? Então, a crença na ressurreição, a crença na divindade de Jesus, a crença em Jesus como quem derrotou a morte, ela é fundamental para acreditar no meu destino, no meu futuro. E vale ressaltar que Jesus é o primogênito dos mortos, né? Porque ele venceu a morte por mim e por vocês. E a promessa da ressurreição, ela só é válida se você crê. Se você não crê, como é que a gente pode acreditar que nós viveremos no céu? Se não existe vida após a morte. Existe vida após a morte? Sim. Mas nós vamos aguardar quem buscar primeiro? Aquele que venceu a morte. Aquele que ressuscitou na cruz do Calvário. E como é que faz para a gente ter a vida eterna? Aceitando a Cristo como seu Salvador. Obedecendo seus mandamentos, estudando seu caráter, moldando o seu caráter através do caráter de Deus, que está na Bíblia, expressamente na Bíblia. Se você quer ter contato com Deus diariamente, busque a Ele em espírito e em verdade, estudando a palavra de Deus. E aqui em Romanos, só para complementar, 8, verso 11, diz assim: se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito que em vós habita. Se eu, porventura, hoje vier a falecer, eu descansarei e esperarei a volta de Cristo. Porque eu tenho que crer na minha salvação. Amém? Bom, nosso tempo já está voando, né? E eu queria concluir a recapitulação da lição de hoje falando sobre o poder transformador da palavra. Eu acho que Paulo até fez uma introdução rápida em outro momento, mas eu queria novamente comentarmos sobre isso. A Bíblia, ainda que eu não me torne um adventista,
ainda que eu não me torne de religião alguma, né? O só contato com a Bíblia de um leitor curioso, que se debruça sobre as suas páginas, é possível que ele seja transformado de uma pessoa ruim em uma pessoa melhor, ao menos socialmente? Olha, eu acredito. E, inclusive, você poderia até falar melhor do que nós, mas o nosso Código Civil, né, o Código Civil dos Romanos, né, tem muito a ver com a Bíblia, né? Tem muito a ver com a Bíblia. Então, em alguns fóruns ainda hoje, se você vai na porta do fórum, você vê lá uma tábua dos 10 mandamentos, né? Então, ali existem princípios que norteiam toda a sociedade, não apenas um cristão, né? Não furtarás, não matarás, não cobiçarás, não adulterarás. Então, são princípios que regem uma sociedade, e necessariamente não uma sociedade religiosa, né? Mas uma sociedade que o Estado é laico, que o Estado é livre para escolher a sua religião, também adota esses princípios. Então, eu acredito plenamente que a leitura da Palavra de Deus ela pode transformar a vida das pessoas. Agora, existe uma transformação que é necessário ter fé, né? Uma leitura superficial não vai dar uma mudança espiritual em sua vida. Uma leitura superficial não vai revelar a Deus, não é, para um cidadão, para uma pessoa. Então, é necessário algo além, é necessário uma segunda milha. E aí, para fechar aqui rapidinho, que eu sei que o tempo conspira, mas a lição trouxe o exemplo aqui de Josias, não é? Que reinou a partir dos 8 anos de idade, mas aos 25 anos o sacerdote Uquias achou o livro da lei, que provavelmente era o Pentateuco, então começou a fazer uma leitura pública ali, e o rei Josias vestiu-se de pano de saco e cinza e chorou, e o povo chorou. Por quê? Porque perceberam que estavam andando em caminhos que não eram os caminhos do Senhor. Então, a partir daquele momento, os altos, né, construídos para adoração a Baal, Astarote e outros deuses foram destruídos, e o povo retornou, ainda que de forma assim, não tão completa, mas retornou à adoração ao Senhor, né? Então, a palavra de Deus, ela tem o poder para transformar. Se tivéssemos um pouco mais de tempo, nós poderíamos contar aqui diversos testemunhos de momentos em que a palavra de Deus pode transformar a vida de pessoas, e pessoas comuns, também pastores. A gente tem um exemplo de Alejandro Bulhon. Se você leu o livro do ano, né, lá vem trazendo o testemunho dele, que está originalmente relatado lá em Conhecer Jesus é Tudo, um livro escrito por Alejandro Bulhon, em que ele, mesmo após alguns anos de ministério, ele ainda não adorava a Deus, não conhecia a Deus verdadeiramente. Ele se auto-intitula como perdido dentro da igreja, até o dia em que ele teve de fato um encontro com Deus na selva amazônica, perdido na selva, desesperado. Ele tem um encontro com um índio que o leva até uma aldeia, e no outro dia ele percebe que aquele índio não existia, ninguém naquela aldeia conhecia aquele índio. Então, de fato, ali foi um anjo do Senhor que foi buscá-lo, que foi resgatá-lo, né, perdido no meio das trevas. E aquilo ali serviu para fortalecer ele, né, para fortalecer o ministério dele. Então, a partir daquele dia, ele teve uma nova percepção, uma mudança de rumo. Então, queridos, a palavra de Deus, ela nada mais é do que a revelação de Jesus. E quem é Jesus? Jesus é a ponte sobre o abismo. Jesus é a ponte que nos liga novamente a Deus. Religião, religare, né? Do grego religare, que significa religar. Religar quem? Religar o homem ao seu Deus. E quem é que pode fazer isso? Jesus. É Ele que tem os méritos, foi Ele que morreu por mim e morreu por você. Então, a palavra de Deus, né, que é a verdade, Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é através da palavra que nós podemos tomar o caminho de volta para casa. Se existe um livro apto para todo mundo estudar, é a Bíblia. Ele é acessível. E eu espero que no conteúdo dessa lição, no decorrer do trimestre, a gente possa entender como esmiuçá-la, como se aprofundar. Porque cada dia que passa, que você vai estudando, você vai se transformando. E você não precisa ir muito longe não para ver o poder transformador da Bíblia. Acompanhe a sua vizinhança, olhe quem o servo de Cristo,
o bom e fiel servo. E você verá o que Deus fez na vida dessa pessoa. E aí você vai ver como ele transforma ébrios em pessoas sóbrias, ladrões em pessoas honestas, né? Como é que ele transforma e dá sua bondade para que nós, seres humanos falíveis, possa ter a chance da ressurreição. Ter a chance ou da ressurreição, ou se estivermos vivos, da transformação, da perfeição, estaremos vivendo no céu. Que Deus nos abençoe. Bom, eu quero agradecer a irmã Cindy por mais uma participação aqui conosco, o irmão Pablo. E a você que nos assiste, espero que tenha gostado e saiba que este livro, que foi escrito por homens como eu e você, falhos, mas inspirados por Deus, porque se entregaram as suas vidas a Ele, espero que você tenha contato com Ele e que esse livro também transforme a sua vida, porque Ele é a pura e verdadeira palavra de Deus. Quero convidar você também agora para fechar seus olhos e orar conosco, agradecendo pela oportunidade desde já e que na próxima semana possa estar conosco outra vez. Pablo, ora conosco. Grande Deus eterno Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor deixou a Tua palavra e a Tua palavra é a verdade. Caminha, Pai, conosco, nos orienta no estudo da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que nos escuta nesse momento, imploramos a Tua sabedoria, imploramos o Teu conhecimento, a Tua condução, para que ao lermos a Bíblia, nós possamos efetivamente entender a mensagem que o Senhor tem a deixar para cada um de nós. Nesse momento oramos também por todos os nossos amigos e irmãos que durante todo esse trimestre estudarão a Tua palavra conosco. Cuida de cada um de nós, e é isso que pedimos por Jesus. Amém. A história da liberdade humana foi escrita como sangue de Deus que preferiu morrer a viver sem você. Em João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele te convida a olhar o seu amor durante a Semana Santa. Deus nos abençoe. Feliz sábado, tudo bom? A historinha de hoje tem como tema Cuidando da Natureza de Deus. Ela está baseada no texto bíblico de João 14,15. Vamos ler juntos? Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Você já viu ou já conversou com o guarda? Será que devemos ter medo do guarda? Você já guardou alguma coisa com muito carinho? Deus criou o mundo e nos deu de uma forma toda especial. Deus criou a terra e deu para Adão e Eva cuidar da melhor forma. Deus orientou Adão que ele deveria guardar o jardim do Éden. Mas será que Adão tinha que se vestir com um uniforme e com apito? Porque a Bíblia diz que Adão tinha que guardar o jardim do Éden, porque Deus queria que Adão cuidasse da sua criação. Você já deu alguma coisa especial para uma pessoa e essa pessoa não cuidou do que ela recebeu? Você deve ter se sentido muito triste, né? Assim também Deus se sente muito triste quando destruímos aquilo que Ele nos deu. Tem algumas coisas, vamos lembrar agora de algumas coisas especiais da natureza de Deus. A água. A água é muito importante, né? Podemos viver sem a água? Não. Usamos a água para quê? Para lavar roupa, para tomar banho, para lavar os alimentos. Mas também Deus sente muito triste quando desperdiçamos a água. Tem também o ar. Podemos viver sem o ar? Se ficarmos sem respirar, morreremos.
Mas existem várias formas que causamos no ar, causamos um ar ruim, como a poluição. E Deus fica muito triste quando poluímos o ar. Tem também o solo. O solo serve para construir as nossas residências, para a gente caminhar, para plantar e para colher. Será que você está cuidando bem do solo? Tem também a vegetação. Será se podemos viver sem os vegetais que existem no mundo? Será que eles só servem para nos alimentar, como frutas, verduras, legumes? Não, eles servem para purificar o ar. Tem também os animais. Os animais são seres importantes da criação de Deus. E o animal de estimação, ele não é brinquedo. Você deve tratar com carinho, atenção e amor. Então, criança, devemos cuidar como mordomos da natureza de Deus. Vamos ler novamente o versinho da historinha de hoje? Se me amas, guardarei os meus mandamentos. Vamos orar agora? Querido Deus, Criador das coisas boas e bonitas, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a cuidar da tua natureza. Em nome de Jesus, amém. Saudamos a todos com um feliz sábado e um bom dia. É um prazer enorme estarmos juntos aqui e hoje estamos começando a série Amor Escrito com Sangue, que durante hoje de manhã, no sábado, e amanhã, domingo, durante toda a semana, às 19 horas. Essa série, Amor Escrito com Sangue, foi o tema da primeira série da primeira semana do Calvário, que a Igreja Adventista produziu. E estamos comemorando nesse ano 50 anos de Semana do Calvário. Para começarmos, nós vamos cantar o hino 188 no Inário Adventista, A Nós a Porta Franca Está. Ele está em consonância com os temas que iremos discutir aqui durante toda essa semana e com todo o ambiente de louvor ao nosso Deus. Triunfal
já que o Senhor abriu a porta para que pudéssemos entrar, a porta de salvação, eu apelo ao seu coração, de início, que abra a porta do seu coração também. Vamos orar a Ele? Querido Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, porque abristes a porta da salvação. E nós também aqui queremos abrir a porta dos nossos corações para que entre o Rei da Glória. Desejamos, não só hoje, nem durante essa semana, a Semana Santa, mas em toda a nossa vida, ter Jesus como hóspede especial de nossa casa. Então fica conosco, te rogamos no nome dele. Amém. O texto introdutório para a mensagem dessa manhã está no livro de João, Evangelho escrito por João, capítulo 12, versos 20 ao 22. Você pode também tomar sua Bíblia, encontrar e conferir comigo. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaída da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Quem é Jesus? É esse o tema da palestra dessa manhã. Quem é Jesus? O texto que nós lemos fala a respeito de alguns gregos. Ouvindo falar de Jesus, eles chegaram numa reunião onde estavam os discípulos com o mestre, procuraram a Filipe, possivelmente porque o identificaram com esse nome, é um nome grego, e Filipe comunicou a André, que é o irmão de Simão Pedro, e ambos levaram a Jesus. Eles queriam saber quem era Jesus. Não há dúvida de que o personagem Jesus, o Jesus histórico, o judeu Jesus, o homem Jesus, tenha plenamente existido. Isso não resta dúvida. Assim como não há dúvida de que Hammurabi, que viveu, o rei da Babilônia, que viveu em 1750 a.C., Sócrates, o grego, considerado o pai da filosofia moderna, 5º século a.C., e Júlio César, imperador romano, que governou do ano 49 a 44 a.C., também tenham existido. Mesmo havendo pouco registro histórico desses três últimos que citei, comparado aos registros que provam a existência de Jesus de Nazaré. E, senhores, os biógrafos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, ao falarem a respeito dos acontecimentos de Jesus, nos forneceram datas, nomes de pessoas, nomes de governadores, genealogias e fatos que podem hoje serem comprovados quando tomamos a história lado a lado com a palavra de Deus e com os evangelhos. Eu queria dar um exemplo disso, lendo o Evangelho de Lucas, se você puder também folhear sua Bíblia aí comigo ali, capítulo 3, dos versículos 1 a 3. Ok? Vejam como Lucas escreveu. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Perceberam como Lucas se preocupou? Na sua narrativa, ele citou nomes, citou cargos, citou pessoas que eram contemporâneas de Jesus, para poder sustentar o ensinamento de que Jesus de Nazaré realmente existiu. Ele fez isso aqui quando estava começando a pregação de João Batista, apresentando Jesus, e fez também antes. No capítulo 2, você pode ver comigo, nos versículos 1, 2 e 3. Ele menciona aqui o alistamento que foi feito quando Jesus nasceu, para que Jesus nascesse, quando José e Maria se dirigiram à cidade de Belém. Veja, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, ele cita nome, convocando toda a população do império a recensear-se. Ele cita o acontecimento, o recenseamento. Este é o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Ele cita o nome de pessoas que viveram paralelos aos demais citados aqui. Todos, verso 3, iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Então veja que o escritor teve o cuidado de citar aqui acontecimentos, fatos. Ele também é autor de uma genealogia de Jesus Cristo, os ancestrais de Jesus. Tudo para poder provar que o Cristo histórico realmente existiu e nós não temos nenhuma dúvida.
esses mesmos biógrafos de Jesus aqui, citados, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não faziam ideia de que o que eles escreveram chegaria até nós no século XXI, em pleno 2020. Não fazia ideia de que eu e você estaríamos agora, nessa Semana Santa, estudando e lendo coisas e fatos que eles escreveram há tanto tempo atrás. Isso foi inspiração de Deus. Isso foi a mão de Deus conduzindo a história para que tivéssemos acesso ao registro sagrado. Tivéssemos acesso ao manual do bom viver, a Bíblia Sagrada. E só para comprovar o que estou falando a você, volta mais uma página, por gentileza, se você continua aberto em Lucas, e veja no capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Notem. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Vejam, o Lucas escreve para um amigo dele, alguém a quem ele chama de excelentíssimo Teófilo. E a intenção dele, ele disse aqui, era dar para esse Teófilo um registro da verdade em relação aos fatos sobre Jesus de Nazaré. E embora Lucas não tenha sido um apóstolo de Jesus, não tenha sido um dos 12, ele, como disse aqui, procurou saber os fatos com detalhes. Ele fala de acurada investigação dos fatos que se deu até nós. Então vejam, ter hoje a Bíblia e a história de Jesus nas mãos significa dar cumprimento àquilo que a própria Bíblia fala a respeito dela. Paulo, por exemplo, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 15 e no versículo 4, ele diz o seguinte, notem que texto interessante que combina exatamente com o que estamos aqui falando. Capítulo 15, verso 4. Olha, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então Paulo dá aqui o porquê de ter havido as Escrituras. Tudo que em outro tempo foi escrito, e aí Paulo citava os escritos de alguns apóstolos de Jesus, que já havia nessa época dele, e de todos os profetas do Velho Testamento. Ele diz que tudo isso aí que foi escrito, e eu digo para você que foi preservado, tudo foi escrito para nosso ensino, a fim de que nós tenhamos consolação pela exortação da Escritura, por aquilo que ela fala. Existem no mundo cerca de 5.700 cópias de manuscritos gregos do Novo Testamento. Eu estou falando só de manuscritos gregos, porque existem manuscritos cópitas, manuscritos egípcios e de várias outras línguas. Só do grego existe cerca de 5.700 manuscritos espalhados em várias bibliotecas e museus do mundo inteiro. E só para vocês terem uma ideia, e a título de comparação, em segundo lugar, o segundo grupo de manuscritos que fala de outro personagem que existe em maior quantidade é justamente a Ilíade de Homero. Existem cerca de 650 manuscritos da Ilíade de Homero, comparado aos 5.700 escritos gregos do Novo Testamento que narram a história de Jesus e dos apóstolos. Portanto, você percebe, você pode hoje, com toda segurança, tomar nas suas mãos a Bíblia e saber que o que você está lendo aqui é o relato fidedigno da história de Jesus de Nazaré, daqueles que o acompanharam e daqueles que investigaram, como é o caso de Lucas aqui. E tem mais. Como a ciência cresceu, nós temos também uma ciência chamada teologia. Tanto quanto outros tipos de ciência, a teologia também tem seus vários ramos, suas várias matérias, que comparam o texto, investigam, faz a crítica textual e nos dá a certeza de que estamos lendo um material, uma verdade a respeito daquilo que foi escrito pelos apóstolos e pelos profetas que viveram antes de nós. Interessante que o maior dos pregadores do Evangelho, chamado Paulo de Tarso, também nos fornece datas e um material maravilhoso a fim de apoiar nossa crença na existência de Jesus de Nazaré. Até então, não falamos de Jesus como Deus, e nem de Jesus como Filho do Homem, e nem de Jesus como um Salvador, nem dele como o Cristo, que é isso o mais interessante. Falamos do Jesus histórico. Ponto passivo, ninguém tem dúvida de que ele realmente tem existido. Mas o que a Escritura diz a respeito desse Jesus? Quem é Jesus? E eu quero te levar para o mesmo livro que acabei de citar, em Romanos, no capítulo 9, nos versículos 4 e 5. Veja como a gente faz uma ponte que liga Jesus ao Cristo.
E aí podemos citar com segurança, como temos citado ao longo da nossa vida cristã, Jesus Cristo. Talvez a maneira mais certa de referirmos a ele seria Jesus ou Cristo. O Cristo é a palavra grega para ungido ou Messias, né? Como está no hebraico. Você encontrou? Romanos capítulo 9, versos 4 e 5. Vejam. São israelitas, ele começa. Pertencem-lhe a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Paulo está falando dos judeus, dos israelitas. Verso 5. Deles, dos judeus, dos israelitas, são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é Deus bendito para todo sempre. Amém. Eu quero que você se prenda a essas duas expressões do verso 5. O qual deles, dos judeus, também é o Cristo segundo a carne. Paulo está falando aí que Jesus tem uma descendência carnal, uma descendência humana, tem um vínculo com a humanidade. O Cristo segundo a carne. E cita logo em seguida, o qual, esse Cristo que é segundo a carne, o Jesus histórico, é sobre todos Deus bendito para sempre. Amém. Paulo está aqui introduzindo, senhores e queridos internautas, as duas naturezas de Jesus. A natureza física, humana, e a natureza divina. Vocês perceberam? Ele fala, dele, dos judeus, descende o Cristo segundo a carne, natureza humana. E ele é sobre todos Deus bendito para sempre. Amém. Natureza divina. Então, para conhecermos Jesus, temos que olhar Jesus dentro desses dois aspectos. Alguém pode perguntar, explica como é que isso acontece. Como é que alguém pode ser divino e humano ao mesmo tempo? Eu vou te explicar. Abra sua Bíblia. Vamos para a Bíblia e vamos deixá-la falar para a gente, né? Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. Vamos lá? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14, 15 e 16. Veja. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu for, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E ele completa. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Perceberam a resposta? Se você perguntar, como é que eu posso entender isso em alguém ter duas naturezas, uma divina e uma humana? Paulo está falando a Timóteo. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Portanto, trata-se de algo que está para além da compreensão humana. Se há uma coisa que nós nunca iremos entender durante todo o tempo que vivemos e até a eternidade, é como isso pôde acontecer. Podemos mencionar, podemos falar acerca, mas entender como houve o mistério da encarnação, como Deus foi capaz de vir a esse mundo, tocar aqui e nascer de forma natural, como nascem todas as pessoas, filho de Maria, né? Não de José. José é o pai que acompanhou a Jesus, né? José é o pai que deu suporte, afinal de contas Maria engravidou por obra e graça do Espírito Santo. Entender esse assunto é coisa que nós nunca, queridos, vamos conseguir. Fechando o texto, para ficar bem claro, quando Paulo diz que evidentemente grande é o mistério da piedade, ele diz, aquele que foi manifestado na carne, Jesus, se ele fala manifestado na carne, é porque ele já existia, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então Paulo faz uma menção a como isso aconteceu, a quem isso aconteceu. Aconteceu a esse homem com essas características aqui, e ele é o Senhor Jesus Cristo. Então vejam, as duas naturezas de Jesus coexistiram enquanto ele esteve aqui na terra. O Jesus histórico, que dividiu a história entre antes e depois dele, sempre existiu como Deus eterno. Vamos fundamentar a nossa crença em relação a isso? É importante que fundamentemos. Afinal, outro tipo de ensinamento sobre Jesus corre por aí. Então, abra sua Bíblia. Filipenses, você volta um pouco aqui da carta a Timóteo, para a carta escrita aos Filipenses. Por gentileza, no capítulo 2, você pode acompanhar a partir do versículo 5, do 5 ao 8. Vejam a descrição
que todos os apóstolos e escritores da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, fazem da pessoa de Jesus. Notem, Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Só abrindo um parêntese. Entendendo que o Cristo histórico realmente existiu, e entendendo que nele coexistiram a natureza divina e humana, nós podemos com toda certeza afirmar como Paulo está afirmando aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O Jesus histórico é o Cristo, é o Messias vindouro, aquele que foi prometido no Velho Testamento. É o Salvador do mundo, é o Redentor. Então ele continua. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Vocês perceberam? Esse Jesus Cristo aqui, subsistindo em forma de Deus, em outras palavras, ele tem a mesma substância de Deus, ele é Deus, em outras palavras. Mesmo sendo assim, ele, quando esteve aqui, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus, ao estar aqui, cumprindo seu ministério terrestre, não usou como usurpação o ser igual a Deus. E todos os milagres que ele fez, todo o poder que o acompanhava, não era exatamente porque ele era Deus. Nesse caso, era porque ele tinha comunhão com Deus. Afinal de contas, se tornando humano, Jesus se torna também dependente da divindade. Como humano, ele era dependente de Deus. E o verso 7 que lemos, eu reforço dizendo, antes a si mesmo se esvaziou. Jesus se esvaziou a si mesmo. Sendo Deus, ele tirou a divindade para tornar-se plenamente humano. Eu repito, esse terreno que estamos pisando, discutindo sobre a divindade de Cristo, deveríamos nos aproximar dele da mesma forma que Moisés, ao se aproximar da sarça ardente, Deus falou para ele, tire as sandálias, porque o lugar que você está é santo. Discutir esse tema, discutir a natureza de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, discutir temas que a mente humana, finita, é incapaz de compreender, é a mesma coisa que aproximar-se da sarça ardente com os sapatos nos pés. Vamos tirar os sapatos, vamos entrar nesse assunto com toda a reverência. E até pesar as palavras antes de falar qualquer coisa. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tornou-se servo. E reconhecido em figura humana. Quando o texto diz reconhecido em figura humana, é porque antes disso ele não era humano. Ele tinha uma outra natureza, a natureza divina. E o verso 8 diz, a si mesmo se humilhou. Essa expressão a si mesmo se humilhou é diferente de dizer o outro humilhou a ele. Ele a si mesmo se humilhou, porque sendo Deus, ele deixou essa natureza e tornou-se plenamente humano quando esteve aqui na terra, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então notem, é desse Jesus que estamos falando. O mesmo Paulo, escrevendo aos Colossenses, você passa algumas páginas só, talvez uma ou duas na sua Bíblia, no capítulo 2, no versículo 9, ele continua dando ênfase a esse Jesus com natureza divina e humana, mas nesse caso aqui ele diz, Colossenses 2,9, porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você quer palavras mais explícitas, mais claras, que comprovem de que Jesus é Deus? Como é que toda a plenitude? Se dissesse toda, já era suficiente. Se dissesse só plenitude, já é suficiente, porque plenitude é tudo. Mas Paulo usa a linguagem macro de toda a plenitude da divindade, para que não restasse dúvida de que o Jesus de Nazaré, o Cristo histórico, é também Jesus o Cristo, o Messias prometido, o Deus criador de todas as coisas. Afinal, a Bíblia falando dele, o apóstolo João, escrevendo no capítulo 1, verso 1 até o 3, ele fala assim, no princípio era o verbo, usando a mesma palavra utilizada no Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O texto não diz era um Deus. O texto não diz era um Deus menor. O texto não diz era um Deus subalterno. O texto não diz era um Deus que foi criado há muito tempo atrás. O texto diz o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Comprovando tudo que aqui temos lido.
Mesmo no Velho Testamento, já existiam as profecias falando a respeito de Jesus e deixa claro, de fato, que ele é Deus. Por favor, Isaías, no Velho Testamento, capítulo 9, versículo 6. O profeta transmitindo as mensagens de paz para o povo de Israel, e num texto que é totalmente messiânico, que aponta para Jesus como Messias, no capítulo 9, verso 6 e 7, para sermos mais completos, ele diz o seguinte, ok? Posso ler? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu vou repetir. O nome dele evocaria todas essas características. Quais são as características? Vamos lá. Presta atenção. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Deus já seria suficiente, mas aqui está dizendo que é Deus Forte. E continua. Pai da Eternidade. Eu pergunto a você, a eternidade tem início? A eternidade terá fim? E o Pai dela? Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então notem, as profecias do Velho Testamento também apontavam na mesma direção. Aquele que apareceu a Moisés no Monte Sinai, e nós lembramos a história, acabei de falar um pouco sobre esse assunto. Quando Moisés sobe o Monte Sinai ali e vê uma sarça ardendo, na verdade, o Monte Horebe, na cadeia de montanhas do Sinai havia o Monte Horebe. Moisés, então, ao subir ali, vê uma sarça ardendo que não se queimava, o fogo não conseguia devorá-la. Então ele vai se aproximando e escuta a voz dizendo, Moisés, tira a sandália dos pés, que o lugar que você está é santo. E aí ele aproximou-se. E da árvore, da sarça ardente, vinha a voz dizendo, você foi escolhido para tirar o meu povo que está na servidão do Egito. Aí Moisés disse, mas isso é um absurdo. Como é que eu vou tirar aquela multidão de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas, possivelmente, da terra do Egito, tendo Faraó como o governante? Aí Deus falou, não, eu estou te mandando. Agora, e eu digo que foi quem que me mandou? Porque além da oposição de Faraó, vai encontrar a oposição do próprio povo. Quem foi que mandou nos tirar daqui do Egito? Quando Moisés faz essa pergunta, no capítulo 3 e no versículo 13 do livro do Êxodo, a resposta é a seguinte, eu sou o que sou. Diga para eles, eu sou, me enviou a voz. Ou seja, o autoexistente, aquele que existe por si só, aquele que era, que é e que sempre será. Isso é o significado do nome de Deus. O eu sou, o autoexistente. Se você tivesse que chamar Deus por algum nome mais interessante, melhor mesmo, seria o eterno, que é justamente o que significa eu sou. Eu sou mandou tirar vocês do Egito. E agora eu quero que você pare e pense comigo. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele dizia o seguinte, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. E antes que Abraão existisse, eu sou. Bom, alguém que é capaz de abrir a boca e dizer isso aqui, ou ele é Deus, ou é um louco. Um dos dois. Ou ele é o mesmo que apareceu a Moisés na sarça ardente, dizendo eu sou, me enviou a voz, ou ele é louco. Você não tem outro local de colocar Jesus após dizer isso aqui. Ele é Deus, plenamente Deus. Interessante que quando ele disse que antes que Abraão existisse, ele era, quando ele falou isso na conversa com os judeus, o texto bíblico diz que os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, porque isso era uma blasfêmia. Ele estava dizendo que era Deus, estava concordando e achando que era Deus. Por isso pegaram pedras para apedrejá-lo. Então, senhores, eu quero que vocês entendam que esse Jesus, a quem falaremos tanto durante essa semana, chamada Semana Santa ou Semana do Calvário, é Deus para todo sempre. É aquele que humilhou-se e veio a esse mundo, e numa semana como esta, que estamos comemorando, que estamos relembrando, efetuou a obra de salvação no meu e no teu favor. Vamos sustentar mais um pouco esse ensinamento bíblico de que Jesus é Deus e que podemos confiar nele. Hebreus capítulo 1, versículo 6. A carta escrita aos Hebreus está mais para o final da Bíblia, você pode ir folheando. No capítulo 1 e no versículo 6 tem um texto interessantíssimo, que ficaria melhor se lêssemos os 5 também.
Vamos lá? Vejam. Pois a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei? É uma pergunta. Isso aqui é como se Deus, o Pai, aquele que nós chamamos de Pai, estivesse tendo uma conversa com outra pessoa. Certamente aquele a quem nós chamamos de Filho, Jesus. Vou repetir. Pois, Paulo diz, né? O autor de Hebreus diz, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? Em algumas traduções tem assim, e outra vez diz, eu lhe serei por pai e ele me será filho? A quem foi que Deus, o Pai, disse isso, a não ser Jesus? A qual dos anjos ele disse isso? A nenhum. Ele disse isso apenas àquele que nós conhecemos com o nome de Jesus, a quem chamamos de filho. Que sendo Deus, torna-se agora filho. Havia necessidade de que tornasse filho e viesse em figura humana, para experimentar o que nós experimentamos. Para passar pelo mesmo processo que os seres humanos passam, de ser tentado inclusive. De tocar os pés dessa terra. De ouvir o clamor das pessoas. De sentir seu coração abalar diante da morte. De chorar inclusive como ele chorou algumas vezes. Por isso o texto diz que Deus, o Pai, não disse a nenhum anjo isso. Disse a Jesus, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E lhe serei por pai. Quando diz lhe serei pai, eu lhe serei por pai, é porque antes dessa condição ele estava em outro status. No status divino. Você percebe? E aí, o versículo 6, que é o mais interessante, diz assim, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Opa! E todos os anjos de Deus o adorem? Quando você estuda a Bíblia, você percebe que o único que deve ser adorado é quem? Quem é o único que deve ser adorado? Deus, o Criador. Você viu o próprio Jesus na conversa com o diabo quando foi tentado no deserto? Olhou para ele quando o diabo sugeriu que ele, tudo isso te darei se prostrado a me adorar. E Jesus falou o seguinte, olha, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ora, se só a Deus deveria adorar e prestar culto, por que então que o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 6 diz, e todos os anjos de Deus o adorem, referindo-se a Jesus? Diz isso porque Ele é Deus. Vocês percebem? Notem como a verdade a respeito da palavra de Deus vai nos tornando conhecedores de quem é de fato Jesus Cristo? Pois bem, senhores, Jesus é a estrela da manhã, é o puro entre as nações, é a rosa de Sarón, é o lírio dos vales, é a glória do segundo templo, é a testemunha fiel e verdadeira, é o princípio da criação de Deus, é o desejado de todas as nações, Ele é o alfa e o ômega, é aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém é capaz de abrir. É aquele que tem a chave da morte e do inferno. Para Mateus, ele é o Messias prometido. Para Marcos, ele é Jesus o maravilhoso. Para Lucas, ele é o Filho do homem. E para João, ele é o Filho de Deus. Portanto, a Jesus Cristo, o Deus eterno, imortal, invisível, porém real, a Ele e só a Ele ministremos o louvor. Ele é digno de toda adoração e digno também de que abramos o nosso coração para que Ele faça morada nele, para que Ele promova uma conversão, uma mudança de rumo em nossa vida. Eu tenho certeza, e você várias vezes já percebeu, como a maioria dos homens lá fora, um vazio em seu coração. Esse vazio só pode ser preenchido com a pessoa de Cristo Jesus. Quando Ele entra, Ele completa a tua vida. Independentemente de como as coisas estiverem ao seu redor, quando Jesus está em tua vida, em teu coração, quando você o tem, quando o aceita como único, suficiente Salvador e Senhor de sua vida, quando sua vida está subordinada ao senhorio de Cristo, quando você aprende a fazer aquilo que Cristo nos orienta a fazer, aí sim, sua vida recebe o significado que sempre deveria ter. Todos aqueles que creem em Jesus e que o aceitam, Ele lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Você também deseja fazer isso essa noite? Essas noites, na verdade, que estaremos estudando sobre a vida de Jesus, Semana Santa, e deseja nessa manhã de sábado também entregar a tua vida a Ele, onde quer que você esteja, eu apelo para que você faça isso. Ele está de braços abertos te esperando. Pode ter certeza.
E eu tenho certeza de que a palavra de Deus, ao falar ao seu coração, te move a fazer uma mudança mental. E essa mudança começa quando você fica em pé, onde quer que você esteja agora, dizendo: eu quero Jesus na minha vida. E quando ele entrar, tenha certeza, ele vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida dos que estão ao seu redor. Jesus nunca entra na vida de alguém para deixá-la igual como era antes. Ele muda tudo. Muda teu emprego, se for possível. Muda a tua saúde, se for possível e preciso. Muda o relacionamento com a tua família. Ele muda as circunstâncias ao teu redor, porque em você habita aquele que transforma as vidas e que nos leva a um fim maravilhoso. Aceite Jesus como seu Salvador hoje, e aqueles que já aceitaram, que já demonstraram isso através do batismo, que já frequentam a casa de Jesus, e a todos eles, vamos conservar Jesus em nossa vida, vamos nos saturar de Cristo, e principalmente durante essa semana aqui, aproveitar esses momentos. É o meu desejo de oração, e sabendo que você decidiu servir a Ele, seguir a Ele, eu quero que você, ainda em pé, permaneça para que possamos fazer uma oração de consagração. Ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, estudamos um pouco do muito que a Bíblia fala sobre Jesus o Cristo. Entendemos que antes de humilhar-se, de tornar-se humano como qualquer um de nós, para experimentar tudo aquilo que nós experimentamos, inclusive o medo do coronavírus, o medo do pecado, Senhor, o choro por algumas situações complexas do ser humano, ter compaixão, ser humilhado, como nós seres humanos somos. Depois que ele experimentou tudo isso, tornou-se o nosso irmão mais próximo. Te agradecemos por isso ter acontecido. É por causa disso que estamos aqui em 2020. Por causa que Jesus aceitou esse desafio. Mas aprendemos pela tua palavra que Ele é Deus, plenamente Deus. E como Deus, pode nos sustentar, pode nos abençoar, pode nos curar e pode também nos ressuscitar no último dia. Portanto, estou feliz porque alguns irmãos e amigos internautas que nos assistem, com certeza, aceitaram Cristo em sua vida. E eu te peço, continua com eles nessa caminhada. Que essa boa obra que tu começa hoje no coração deles, possa completá-la até o dia da tua volta. Eu os entrego em tuas mãos de amor e faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Vanderlei? Vanderlei? O que aconteceu? Onde está o Reninho? Marli, fica calma, tá? O Reninho passou mal, mas a gente já tá aqui no pronto-socorro e ele já tá sendo atendido pelos médicos, viu? Médicos? Como assim? Deixa eu falar com meu filho? Agora não dá, Marli. O quê? Deixa eu falar com meu filho, Vanderlei? Marli, ele tá sendo atendido. Eu acho melhor você deixar a Larinha na casa de alguém e vir logo. Os médicos estão fazendo um monte de pergunta, querendo saber se ele tomou algum medicamento. E aqui não... E que aqui não tem UTI e eles disseram que precisa. Eu vou ligar pro convênio agora. Eu vou pegar o endereço do hospital e tô indo pra lá. Amor, o Reninho passou mal na festa da Bia e levaram ele pro hospital de emergência. Eu tô levando a Larinha pra casa da Dinda. Me liga assim que o avião pousar, por favor.
Marli, viemos seguindo a ambulância, mas não nos deixaram entrar. O teu motorista disse que trouxeram o Reninho porque precisava de UTI, Marli. É tão grave assim? Eu não sei, professor Guilherme. Os médicos não quiseram dizer nada pelo telefone. Desculpa, eu preciso entrar. Claro, nós não queremos atrapalhar. Meu pai, ele falou que estava com dor de cabeça, mas que não era tão forte assim. Professor Guilherme, não se preocupe. Eu sei que o senhor faria mais se pudesse. Mas eu preciso entrar. Claro, me ligue qualquer novidade. Vou levar esse povo para casa. Estaremos orando, Marli. Marli, ligou pro seu Reni? Liguei. Eu deixei recado na caixa postal. Vamos lá, vamos. Vem aqui, por aqui. Nós vamos ter que dar mais essa notícia para mais uma família, né? Acho que eles devem estar chegando. Chegaram. Eu sou Marli Campos, mãe do Reninho. Eu queria entender o motivo. Eu sou a doutora Marta Araújo, pediatra. Esse é o meu colega, doutor Felipe Monteiro, neurologista. E lamentamos muito a situação. Senhora Campos, seu filho teve um AVC hemorrágico. Fizemos algumas tomografias, mas ainda não temos resultados. Como consequência do AVC, René apresenta um quadro de morte cerebral. Porém, é necessário que o neurocirurgião venha analisar a situação do seu filho. O especialista foi avisado e virá nos próximos dias. Isso não faz sentido. O que ocorreu com o Reni não é normal. Adolescente de 16 anos que sofre um AVC hemorrágico sem sintomas prévios, geralmente aponta para... Doutor Felipe, eu sou professora de biologia. Eu sei que isso acontece com quem usa drogas ou uma série de remédios fortes. Mas esse não é o meu filho. Mas ele estava numa festa. Talvez a senhora não soubesse. Doutor, meu filho não usa drogas. Tem base não, doutor. Reni estava numa festa de crente. Eu estava lá, eu sou motorista. Não rola bebida, não rola cigarro, muito menos droga. A galera tava brincando. Jogos de salão, karaokê. A Reni tava com dor de cabeça e do nada passou mal. Podemos fazer outro tipo de estudo, senhora, mas vai ser caro. Doutor, o meu filho merece respeito. Vocês vão fazer por ele tudo o que for preciso para descobrir o que ocasionou esse AVC. Meu filho é um garoto saudável. Isso aqui não faz nenhum sentido para mim. Bom, com licença. O que a senhora está pedindo é muito caro. Talvez nem compense. Tem um procedimento a mais. A senhora tem filhos, doutora Marta? Meu marido e eu levamos um bom tempo para tê-los. Primeiro trabalhamos muito para ter uma estabilidade financeira. Depois decidimos engravidar. O mais importante para nós são os nossos filhos. E qualquer preço que represente o bem-estar deles não será caro. Marli, eu tenho um filho da idade do Reninho. Você tá certa. Eu faria tudo e mais um pouco para salvar a vida do meu garoto. Mas você precisa entender que a condição do Reni é irreversível. Eu preciso descobrir a causa, doutora. E eu creio que Deus vai ressuscitá-lo para ser exatamente como ele era antes do AVC. Tá certo. Com licença. Amor, você recebeu a minha mensagem? Bem, fizemos vários estudos e detectamos que o AVC foi causado por uma malformação congênita. Algo realmente inesperado.
Essa malformação causou um aneurisma cerebral que se rompeu, provocando um AVC hemorrágico. Sem dúvidas, o caso do seu filho é muito raro. Algo que se estuda nos livros da faculdade, mas se presencia poucas vezes. Senhora Campos, eu lhe devo desculpas. A forma como eu agi foi inadequada para o momento que estava passando. Eu tenho certeza que o senhor não teria intenção de magoar ninguém. Não se preocupe, doutor. Talvez eu podia ter feito mais exames nele. Quem sabe eu teria detectado antes essa malformação. Senhora Campos, não havia forma de saber. Os exames e tomografia são muito específicos. Nenhum médico lhe pediria algo assim sem apresentar os sintomas. Menos ainda para um garoto de 16 anos. Marli, nós fizemos tudo o que esteve ao nosso alcance. Agora é preciso pensar nos passos seguintes. O neurocirurgião chega amanhã para confirmar o quadro que nós já diagnosticamos. Morte cerebral. Eu sinto muito. Mas existe a possibilidade de honrarem a memória de seu filho, permitindo que outros vivam através dele. Doação? Os órgãos do reninho são muito valiosos. Jovem, saudável, sem vícios. Certamente, muitos adolescentes que hoje estão doentes seriam beneficiados. Doutor, eu e minha esposa precisamos conversar a respeito. Pode nos dar alguns minutos? Claro. Esteja à vontade. Eu aguardo lá fora. Olá. Eu sou o Matheus, amigo do Reni, da escola. Eu sou novo na escola. O Reni me levou na casa de vocês algumas vezes pra fazer tarefa e tal. Desculpa, eu tô tão cansada que nem lembro quem eu sou. Tranquilo, relaxa. E eu vim pra ver o Reni e ver se vocês precisam de alguma coisa. Sei lá, eu não conseguia ficar parado. Obrigada pela consideração, Matheus. Mas o caso do meu filho não é bom. Mas não há muito que possa ser feito. É um gesto muito bonito você estar aqui. É o mínimo, né? Senhora Campos, a minha família é humilde. Aí eles... droga. Meus pais ralam pra caramba. E falta dinheiro lá em casa. E o Reni sacava, sabe? Um dia, ele me chamou pra ir comer na casa de vocês. Como se ele soubesse que naquele dia eu ia ficar sem almoço. O Reni me chamava de amigo, senhora Campos. Logo eu, que não tenho nada. Ele me ensinou muito. Ele me ensinou a ser amigo. E dói saber que agora eu não posso fazer nada por ele. Você fez, Matheus. Você fez pelo Reni e pela minha família muito mais do que imagina. Amigos, palavras não conseguem expressar o misto de sentimento que temos aqui neste momento. Reninho amava as pessoas, algo que nem mesmo eu compreendia. E ele foi além. Fez amizades, conquistou,
conversou, Reninho se doava. E hoje, queremos fazer o que ele teria feito. Dar um pouco de si a quem necessita. Vamos orar. Pai, obrigada pela vida do Reninho. Assim como fizemos quando ainda era bebê, hoje também dedicamos o nosso filho em tuas mãos. Nos dê forças. Acima de tudo, nos ajude a acreditar na sua promessa de salvar o nosso filho para a vida eterna. Hoje queremos agradecer, Pai, a equipe médica que acompanhou o caso do nosso filho. E pedir também por aqueles que vão receber uma parte do Reninho. Que cada um seja abençoado através desta doação. E que o Senhor guie suas vidas e os conduza para perto de Ti. Ali naquele hospital, quando a equipe chegou da doação de órgãos, que eles queriam conversar com a gente, para convencer a gente a doar os órgãos do Reninho, nós chamamos eles para orar, para que os órgãos de Reninho dessem oportunidade para mais pessoas se salvarem, porque ele já estava salvo. As pessoas ficaram olhando para a gente e não entenderam muito bem. E eles agradeceram. Como que eles estão conseguindo caminhar assim? Então, nós falamos que não era gente, era uma força sobrenatural. Nós não só falamos, nós vivemos essa força. E Deus cuidou da gente. Quantas vezes eu ia buscar ele no colégio, a gente almejava o encontro. Ele está vindo para casa. Ele vai voltar para casa hoje, esse final de semana. Ele está de férias. Por ter passado, às vezes, 3 semanas, 1 mês. E nós já estamos aguardando esse reencontro há 4 anos e 2 meses. É muito mais fácil pensarmos nos momentos felizes que nós vamos viver quando nós formos para o céu. E isso nos dá força para continuar. Deus tem algo especial para nós. Deus tem algo diferenciado. E é isso que Ele vai fazer. É isso que Ele está preparando. É isso que Ele quer. Acabar com toda dor, toda lágrima, todo sofrimento, toda tristeza. Para que nós possamos viver com os nossos queridos eternamente.